Oi, pessoal. Vamos falar um pouquinho agora sobre a área de alguns poliedros, tá? Primeiramente, a área do cubo. O que a gente viu sobre o cubo na aula passada? O cubo, ele é composto por 6 faces quadradas, não eram? 6 quadradinhos? A gente falou do dado, né? Pensa no dado. O dado é formado por 6 quadradinhos, tá? O dado é o exemplo mais simples de um cubo que a gente tem. Então, vamos lá. Se a gente quiser, por exemplo, calcular a área desse cubo aqui, cada aresta dele vale 4, né? Então, o que eu vou pensar? Eu vou calcular primeiramente a área de um quadrado, né? Cada face é um quadrado, eu vou calcular a área de um quadrado. Então, a área de um quadrado seria base vezes altura, ou lado vezes lado, não é isso? Então, lado 4 vezes lado 4. 4 vezes 4. Isso me daria 16, como aqui é tudo em centímetro, lembrando que a área é sempre elevado ao quadrado. Então, 16 centímetros quadrados. Isso é a área de um quadrado. O meu cubo, ele é composto por 6 quadrados. Então, basta eu pegar essa minha área de um quadrado, que deu 16, e multiplicar por 6, tá? Então, a minha área total do meu cubo é eu pegar essa área de um quadrado e multiplicar por 6. Se a gente fizer essa conta, 16 vezes 6 vai me dar 96 centímetros quadrados. Essa é a área total do meu cubo, tá? Então, basta fazer a área de um quadradinho e depois multiplicar por 6, porque eu tenho 6 quadrados no meu cubo. Tranquilo o cubo, né? E o prisma de base quadrada, né? O prisma a gente viu que é aquele em que eu tenho 2 faces quadradas e depois 4 faces retangulares, né? Eu tenho um quadrado aqui embaixo, um quadrado aqui em cima. E as laterais são todas retângulos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a área do quadrado, né? Então, a área aqui, ó, do quadrado vai ser quem? Mesma coisa. Lado vezes lado, 5 vezes 5, que vai me dar 25 centímetros aqui, então, centímetro quadrado. Como eu tenho 2 quadrados, um embaixo e um em cima, eu vou multiplicar por 2. 2 vezes 25 vai me dar 50 centímetros quadrados, tá? E vou calcular a área do retângulo, que é a minha lateral, certo? A área do retângulo é o quê? Base vezes altura. Quem é minha base? 5. A minha altura é a mesma aqui, ó, 10, tá? Se uma altura é 10, todas as outras também são. Então, vai ser 5 vezes 10, que vai me dar 50 centímetros quadrados. Só que eu tenho 4 desses retângulos. Então, eu tenho 4 vezes 50. 4 vezes 50 vai me dar 200 centímetros quadrados. Certo? Então, qual vai ser a área total desse meu prisma? Vai ser a área dos 2 quadrados, que deu 50, mais a área dos 4 retângulos, que deu 200. Então, a área total vai ser 50 mais 200, que vai ser 250 centímetros quadrados, certo? E a pirâmide? Como funciona a pirâmide? A pirâmide, ela dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Pelo seguinte problema, a gente tem triângulos nela, tá? E quando a gente tem triângulos, o problema é o seguinte: a gente precisa saber quem é a altura desse triângulo. E a altura desse triângulo nem sempre vai ser a mesma altura da minha pirâmide. Pelo seguinte, quem é a altura da minha pirâmide? A altura da minha pirâmide é a que vai aqui desse vértice, aqui em cima, até a base dela aqui embaixo, que vai dar no meio do meu quadrado. O
que a gente chamou aqui de H, ó, a altura da pirâmide, tá? Esse Mzinho aqui, ó, que é esse pedaço que eu falei aqui, é metade da medida da base da minha pirâmide. Eu não falei que ele vai dar exatamente no meio aqui? Então, quer dizer que se tudo isso aqui é a base da minha pirâmide, que é um quadrado, né? Isso aqui, ó, daqui a aqui é metade da minha base. Então, isso é metade dessa medida aqui, tá? Esse M aqui. Esse G que eu falei aqui pra vocês, ó, que é esse pedaço aqui, ó, que tá no meu triângulo da lateral, esse G, ó, a gente chama de apótema da pirâmide, que nada mais é do que a altura desse meu triângulo, tá? Então, como eu vou ter que calcular a área do triângulo, eu vou usar o quem na hora de calcular a área do triângulo? Eu preciso da altura dele, não é? Para calcular a área do triângulo. A altura do meu triângulo é esse G aqui, ó, tá? E a gente vai precisar calcular ele. Como que eu calculo ele? Usando o teorema de Pitágoras. Por quê? Se eu tiver a altura da minha pirâmide e tiver a minha base, eu consigo achar metade dela. Achando metade dela, ó, isso aqui me forma um triângulo retângulo, onde esse G é a hipotenusa. E aí eu aplico o teorema de Pitágoras. Lembra, hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados do cateto, então fica G ao quadrado igual a H quadrado mais M quadrado. E a partir daí, tá? Eu consigo achar a área do meu triângulo, que é base vezes altura. Só que a altura, no caso, é a altura do triângulo, que é esse G, tá? Então, ó, suponha que a gente tem esse exemplo aqui, ó. Essa pirâmide, eu quero calcular a área dela. Eu tenho uma face quadrada, que é a base, e 4 faces triangulares. Para calcular a área do quadrado aqui, ó, beleza. A área do quadrado, lado vezes lado. Quanto que mede o lado do meu quadrado? Se aqui é 18, quanto vai ser aqui? 18 também, é um quadrado, todos os lados vezes são iguais. 18 vezes 18, a área do quadrado aí, ó, belezinha, 324 centímetros quadrados. Essa é a área do quadrado. Não precisa multiplicar por ninguém, por quê? Porque eu tenho uma única face quadrada. Agora, eu tenho 4 faces triangulares. Eu vou ter que calcular a área do triângulo. Na hora de calcular a área do triângulo, o que eu tenho que lembrar? Que ele é a minha base vezes a minha altura, que no caso é G, ó, a minha base é 18, a minha altura é o G, dividido por 2. Beleza, a base eu tenho, é o 18. A altura é o G, não sei quanto que vale esse G. Como é que eu vou calcular esse G? Pitágoras, a gente não viu aqui que o G ao quadrado é igual ao H ao quadrado mais M ao quadrado? Beleza, o H eu sei que é o 12, ó. E o M, quanto vai ser esse M? Eu não falei aqui pra você, ó, que o M é metade da medida da base da pirâmide? Quanto que mede a base da minha pirâmide? 18. Então, quer dizer que esse M vale metade, que é 9. E aí, eu consigo descobrir quem é esse G, então? Vamos fazer a continha aqui do lado, ó. G ao quadrado igual a H ao quadrado mais M quadrado. G, quem eu quero descobrir? H, 12 ao quadrado, mais o M, que é 9 ao quadrado. Então, G ao quadrado vai ser 12 ao quadrado, dá 144. Mais 9 ao quadrado é 81, ó. Primeiro eu resolvi as potências. Agora eu somo. Quem é G ao quadrado? 144 mais 81, 225. E o quadrado vira raiz de 225, quer dizer que esse meu G é 15, tá? Então, vamos lá. Descobri que esse G vale 15. Vou responder aqui, então. Quem é a área do triângulo? A base é 18 vezes o G, que é 15, dividido por 2. 18 vezes 15. 270 dividido por 2, quanto vai dar? 270 dividido por 2, 135 centímetros quadrados. Isso é a área de um triângulo.
Quanto eu tenho? 4. Então, eu tenho que pegar esse 135 e multiplicar por 4, porque eu tenho 4 triângulos. Se eu multiplicar por 4, 540 centímetros quadrados. Quem vai ser minha área total, então? Ué, eu vou pegar a área do quadrado, que deu 324, e vou somar com a área do triângulo, que deu 540, desculpa. Então, 540 soma com 324, 864 centímetros quadrados. Esse é o resultado final, ok? Então, a área da pirâmide dá um pouquinho mais de trabalho por conta desse Gzinho aí, que a gente tem que usar o teorema de Pitágoras para calcular antes, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Até mais!